António Saraiva, presidente das Empresas de Vinho do Porto e administrador da Rosés, foi distinguido com o grau de Cavaleiro da Ordem do Mérito Agrícola, uma das mais antigas e prestigiadas condecorações concedidas pelo governo francês. Conhecido como o embaixador do vinho do Porto em França, António Saraiva é nosso convidado no Portugal em Direto desta quarta-feira. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. A sua ligação ao vinho do Porto é, de certa forma, hereditária. Não poderia deixar de estar ligado ao vinho do Porto, diria eu. Muito boa tarde. Enfim, é verdadeiramente hereditária, porque eu sou originário da região do Douro, mais propriamente do Pinhão. Sempre tive aquela região um bocado no meu coração. E este reconhecimento, digamos, que é nominativo, é verdade, mas é endereçado, na realidade, ao Douro, aos seus vinhos, às suas gentes e às suas paisagens. E esta distinção do governo francês, enfim, o Sr. Engenheiro é quase conhecido como o embaixador do vinho do Porto em França. Esta distinção, o que é que significou para si? Enfim, foi com grande emoção que eu soube, na realidade, que quando recebi essa informação, como é óbvio, porque é sempre um momento muito especial. É algo de um trabalho do passado. Digamos, responsabiliza-me mais para o futuro, digamos, é sempre assim que eu vejo, porque o vinho de Porto sempre foi um produto muito vocacionado para a exportação, embora em Portugal cada vez mais se venha a impor. E portanto, é o meu trabalho, digamos, é a minha vocação natural também, falar de vinho do Porto e, no fundo, fazer com que as pessoas, ao apreciar o vinho do Porto, se imaginem um bocadinho no Douro, nas suas paisagens, e tenham prazer, digamos, no seu consumo, o qual nós recomendamos sempre seja moderado, que é sempre conveniente. A França é também para si quase que uma segunda pátria, na medida em que foi lá que fez, enfim, o curso de enologia, ou pelo menos terminou esse curso em França. E é também um dos mercados mais antigos e mais importantes para o vinho do Porto. É verdade. Eu estive a estudar, portanto, em Bordeaux, formei-me lá em enologia, digamos já desde miúdo, porque os meus pais sempre tiveram amigos em França, portanto já conhecia a França, sempre tive essa ligação muito forte à França. Tive a possibilidade de ir para lá estudar, a partir daí, depois estando ligado a um grupo francês, obviamente que as coisas foram cada vez mais fortalecendo nesse sentido e, portanto, é verdadeiramente a minha segunda prática. Como é que está a acompanhar as dificuldades dos produtores de vinho do Porto? Eles queixam-se que recebem cada vez menos pelas uvas. Há uma crise efetiva no Douro? Há uma crise efetiva no Douro. O Douro é uma agricultura de montanha, tem variedíssimos problemas. É verdade que os viticultores, e nós próprios somos viticultores, eu sou viticultor a título pessoal, as nossas empresas também são viticultores, porque as próprias têm todas as propriedades e estamos perfeitamente conscientes que estamos a atravessar uma fase muito difícil, que há um grande trabalho pela nossa frente. Mas essa crise é reflexo da crise nacional, da crise internacional ou não? Sim, é óbvio que há um reflexo dela, digamos que é algo que já vinha um bocadinho de trás, porque na política, enfim, da agricultura em Portugal, nós reclamamos que seja da competência do Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos Douro e Porto, que a política de plantação no Douro, nós achamos que nós, dourienses, e quando falo nós, não falo a EVP, falo Conselho Interprofissional, onde estão representadas, portanto, as profissões, que devíamos ser nós a fazer a gestão do património vitícola do Douro. Ainda não conseguimos até à data, portanto é por despacho do Sr. Secretário de Estado que decide se pode plantar mais vinha por transferência de outras regiões. E, portanto, é bastante complicado. Nós depois estamos a resolver um problema que não criamos, ao qual sempre nos opusemos, mas temos, na realidade, de fazer alguma coisa. Portanto, é uma pretensão do Conselho Interprofissional que seja o próprio Conselho a definir as políticas da região. Sem isso é sempre complicado nós podermos fazer alguma coisa. Isso é uma política global. Eu gostava, enfim, que me falasse um pouco mais desta situação em concreto, destas queixas dos viticultores de receberem cada vez menos dinheiro pelas uvas. Isso está a acontecer porquê? Está a acontecer porque qualquer pessoa hoje em dia vai a um garrafeiro, a um supermercado e vê que, na verdade, os preços baixaram. Baixaram porque há uma grande concorrência internacional, é um dado adquirido, há uma grande concentração dos compradores nas grandes superfícies, portanto tem cada vez um poder negocial mais forte. O Douro tem vindo a ser pulverizado com novas marcas que nascem, com investimentos que certamente muitas vezes não foram pensados de uma forma racional.
Portanto, uma região, um vinho, qualquer coisa para se potenciar para o futuro, as coisas têm de ser devidamente pensadas. Vemos adegas cooperativas com situações extremamente complicadas e, na realidade, temos de ter uma política de promoção. A nossa associação, eu quanto tomei posse como presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto, até falámos que iríamos criar uma nova taxa voluntária, digamos, para se criar um fundo maior para fazermos a promoção, porque a promoção é a coisa mais essencial e cada vez maior. A Associação das Empresas do Vinho do Porto, à qual preside, vai avançar para tribunal com o objetivo de anular a transferência de 8 milhões de euros que já aconteceu do Instituto dos Vinhos do Porto e Douro para as finanças. Este é um processo que se pode vir a eternizar nos tribunais. Acha que algum dia vão recuperar estes 8 milhões de euros? Nós temos toda a esperança nisso, não nos íamos meter numa missão que à partida considerássemos perdida. Achamos justa porque o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, sendo um instituto público, está sujeito às regras de consolidação do Orçamento Geral do Estado. Mas a parte aqui é que nos revolta é que o Estado não põe nenhum cêntimo no setor de vinho de Porto. Digamos, o orçamento do Instituto de Vinho de Porto é 100% das receitas da produção e do comércio, portanto, de todo o setor, e depois está sujeito a estas regras da consolidação. E é, além do mais, uma situação que nos põe contrária a todas as outras que existem nas outras CVRs, portanto, as Comissões Vitícolas Regionais. É uma discriminação negativa, porque nas outras regiões as empresas e a produção paga taxas, e esse organismo gera as taxas da maneira que melhor o entende. E o Instituto do Vinho do Porto não o pode fazer? E o Instituto do Vinho do Douro e Porto não o pode fazer, e cada vez mais a promoção é essencial. Por fruto de uma excelente gestão do Instituto do Vinho do Douro e Porto, tem-se vindo a amealhar esse dinheiro, que era agora essencial. Volto a dizer aquilo que referia anteriormente, nós estamos dispostos a criar ainda uma taxa maior para criar mais dinheiro, para fazer uma promoção efetiva e que dê os seus frutos. E agora ficamos perfeitamente revoltados, e quando falo revoltados, falo do conjunto do setor, falo de produção, falo do comércio. Eu tenho trocado impressões com os nossos colegas da produção, com o Sr. Presidente da Casa do Douro, com os meus colegas também. Revoltam-nos profundamente porque, e tudo faremos, iremos até às últimas consequências, no sentido de anular esse despacho. O Estado é uma pessoa de bem e portanto, o dinheiro já está efetivamente transferido, mas tudo faremos para anular esse despacho. E volto a dizer, o Estado não põe um cêntimo, é dinheiro do setor que nós temos vindo a amealhar, e será a forma de resolver os problemas, tanto a montante, na produção, com as dificuldades dos preços das uvas, porque os preços baixos é na verdade porque o escoamento não está a funcionar, e portanto, para que as coisas funcionem, é uma regra básica, tem de haver promoção, nos variedíssimos mercados para aumentar o consumo. Há vitivinicultores no Douro a pensar em desistir? Certamente fala-se muitas coisas, mas sabe que também no Douro enfim, eu sendo dourense conheço muito bem o tecido do Douro. Há muitos viticultores pequenos, porque normalmente o pequeno viticultor com uma dimensão familiar vai àquela chamada agricultura de subsistência. Esse não vai tendo assim propriamente problemas. Falamos de uma dimensão um bocadinho mais média, em que as pessoas, talvez por não terem acompanhado devidamente a evolução dos tempos, estavam habituados a viver, enfim, sobre as propriedades, se calhar não evoluíram, depois deixaram-se seduzir pela criação de marcas sem fazer estudos de mercado, porque o difícil não é fazer um vinho fantástico, o difícil é vendê-lo. E, portanto, há produtores pequenos que sempre quiseram algo melhor para os seus filhos, disseram isto aqui na lavoura, do Ourense, não se vai conseguir nada, mandaram-se para as grandes cidades e, enfim, as pessoas acabam. E muitos estão a regressar agora, não é? E muitos estão a regressar, mas com uma coisa fantástica, que eles, ao terem a vivência das grandes cidades, têm uma noção da dificuldade que existe no comércio, têm a noção do marketing, o que é necessário fazer, e têm outra formação também. Exatamente. Agora, é verdade que há pessoas com grandes dificuldades no Douro, e nós temos de fazer alguma coisa. Deem-nos os meios apenas, isto é, deixem-nos gerir o nosso dinheiro. Não, porque, exato, deixem-nos gerir o nosso dinheiro, e nós, volto a dizer, não é a empresa de vinho do Porto, é o conjunto das profissões. Para terminar, do ponto de vista das exportações, não sei se já tem dados para estes primeiros meses do ano, como é que se estão a comportar as exportações de vinho do Porto?
Os primeiros meses do ano, enfim, é pouco significativo, porque este ano temos uma coisa um bocadinho má, porque a Páscoa é em finais de abril e, portanto, é algo que também nos penaliza um bocadinho nas vendas. Mas, digamos, sendo vendas relativamente mais pequenas, nesta fase há uma ligeira quebra de cerca de 2% em volumes, mas é muito pouco significativo essa quebra, portanto, dada a altura do ano, porque o vinho Porto é um produto muito sazonal. Muito obrigada, António Saraiva, Presidente da Associação das Empresas do Vinho do Porto, por ter vindo ao Portugal em Direto. Muito obrigado. Deus, boa tarde.